Olá a todos! Esse vídeo é para quem está acostumado já a desenhar em programas gráficos, como o CorelDRAW, por exemplo, e está se adaptando com ferramentas da Adobe de desenho, para desenho, como por exemplo o Adobe Illustrator ou mesmo o Photoshop, que eu vou exemplificar aqui. Tudo que eu vou mostrar aqui vai ser válido também para o Adobe Illustrator, para outro programa de desenho lá, e também para o Adobe InDesign. Então, as dicas que eu vou mostrar aqui são bem polivalentes. O que eu vou usar como exemplo? Eu vou abrir uma imagem que é o símbolo do Batman. É um símbolo que é simples, mas ao mesmo tempo ele possui curvas que vão servir de exemplo para esta aula. O que eu costumo fazer é, após abrir a imagem, que servirá como referência, eu vou redesenhar ela usando as ferramentas do Photoshop. Eu costumo desbloquear a camada. Então, no painel camada, menu, o atalho F7, o Layers, eu costumo desbloquear ela dando um duplo clique aqui na miniatura do plano de fundo, aqui, ok, se transformou em camada zero, né? Isso me permite várias coisas, como por exemplo controlar a transparência aqui na opacidade, aqui, ou mesmo até deslocá-la, tá? Com a ferramenta mover. Eu desbloqueei só para ajustar a transparência, porque essa é a minha primeira dica já, né? Vocês vão, quando desenhar algumas coisas, nesse caso do Batman, o fundo é escuro, né? E o símbolo também é escuro. Quando eu selecionar a caneta, a cor da caneta, da linha, é escura também, é preta. Então vocês teriam uma dificuldade de ver o que vocês já desenharam. Muitos trocam a cor da caneta para uma cor de maior contraste, como por exemplo amarelo ou vermelho. O que eu costumo fazer é diminuir a opacidade, ou seja, aumentar a transparência da minha imagem de referência para poder ver através da linha, né? E depois eu posso, inclusive, voltar com a opacidade lá. Então, eu desbloqueei, diminuí a opacidade para um valor em torno de 80%, por exemplo, e agora eu posso bloquear de novo a camada aqui no cadeadinho. Isso faz com que eu não consiga mais desajustar a opacidade nem mesmo movê-la acidentalmente. Depois de feito isso, e isso eu faço com praticamente qualquer imagem que eu vou redesenhar, eu crio uma camada nova com o Shift Ctrl N ou no rodapé da camada, do painel camadas, criar uma nova camada, e é nessa camada nova desbloqueada que eu vou fazer o meu desenho. Seleciono a ferramenta caneta, o atalho dela é P, P de Pen, e vou começar com as partes retas, que é bem fácil. Clico e solto, e clico e solto. Aí eu já tenho uma reta, sem arrastar. E vou clicando nos pontos. Ó. Clico e solto, ele vai fazendo reta. Ó. Clico e solto, clico e solto, clico e solto. Até aí tudo bem. Muito parecido, inclusive, com as outras ferramentas, como por exemplo, inclusive a do Corel, né? E para fazer curva, é clicar e arrastar. Aí ele faz uma curva. Aqui também, né? Clico e arrasto. Ele faz uma curva. Quando se faz uma curva, eu consigo ver, inclusive, as alças de ajuste, que são estas linhas com estas duas esferas na ponta. Essas esferas servem para justamente eu poder angular a curva, poder configurar ela depois, tá? Uma ferramenta que é muito útil nisso tudo, nesse processo, é uma ferramenta que consiga mover, então, porque a caneta ela cria as retas e as curvas clicando e soltando ou clicando e arrastando. Uma ferramenta que possa mover essas alças ou mesmo ponto. E para isso existe a ferramenta seleção direta, que é essa segunda seta branca aqui embaixo da caneta. Tá? Então, com a seleção direta eu consigo clicar e arrastar todos os pontos, ou clicar somente num ponto e arrastar, ou clicar na alça e poder reangular ela. Até aí tranquilo, né? Mas se eu estou fazendo ainda o desenho com a caneta, seria interessante uma ferramenta, um atalho que eu pudesse mover o ponto ao mesmo tempo que eu estou fazendo. E para isso existe o atalho, a tecla Ctrl. A tecla Ctrl me possibilita mover as alças, ó, e ainda estar com a ferramenta selecionada, a caneta, para poder continuar a desenhar. Tá? Então, com a ferramenta caneta selecionada, com a tecla Ctrl é seleção direta, poder editar os pontos, e soltando eu volto com a caneta para continuar o desenho. Então, eu posso clicar aqui e fazer a curva de novo. Olha lá. Tá?
clico aqui e faço a curva. Ctrl, volta para a seleção aqui, né? Poder alterar, soltar a caneta para continuar. Outra dica muito importante para poder se adaptar e fazer com que os desenhos fiquem fáceis, quando eu clicar e arrastar aqui, muitas vezes a curva não vai fazer o que eu espero. Eu queria uma curva aqui fechadinha, aqui, uma curva angulada, e isso não acontece. Bom, e aí existe um segundo atalho que é muito importante no uso da caneta, que é a tecla Alt. Tá? A tecla Alt, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, faz com que eu consiga mover e quebrar a alça. Porque quando com a tecla Ctrl, ao mover uma alça aqui, ó, a outra é movida junta, como se fosse uma gangorra. Então eu não consigo quebrar essa curva, ela fica sempre suave, sempre redonda. E a tecla Alt me possibilita quebrar a curva. Agora, para que quebrar a curva? Isso vai conseguir com que eu direcione a curva antes de fazer. Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei a tecla Alt e arrastei e fiz com que a linha da alça tivesse o mesmo sentido da curva aqui, ó, na próxima linha da curva. Aqui. Quando eu clicar e arrastar, olha lá, ó, vai certinho. Tá? A mesma coisa aqui, se eu deixar essa alça reta aqui, quando eu fazer meu outro ponto aqui, a curva vai tender a esse sentido. Então eu tenho que segurar a tecla Alt, colocar aqui a linha no mesmo sentido e aí sim clicar e arrastar. Ó. Mesma coisa aqui, segura a tecla Alt, quebro a curva e depois solto para ter a caneta de novo selecionada e clico e arrasto. Tá? Isso não me impede de usar também a tecla Ctrl e poder então ajustar aqui certinho e depois continuar desenhando. Olha lá. Então, com essas dicas fica muito fácil fazer os desenhos no Photoshop, né? E no Illustrator também. Outra coisa, outras duas dicas também muito úteis é, vocês podem selecionar a tecla espaço para poder mover, porque se eu der um aproximar aqui, com a tecla espaço, eu consigo mover e soltando a tecla espaço, eu volto com a caneta e posso desenhar então livremente aqui. Né? Mesmo que eu erre aqui, né? Eu posso usar então a tecla Ctrl para corrigir, tecla Alt para poder quebrar a curva, tá? E continuar desenhando livremente aqui. A ferramenta caneta, então só com uma única ferramenta e com os atalhos que eu passei para vocês, com o Ctrl e com o Alt, eu consigo fazer todos os desenhos que eu teria que ter várias ferramentas no Corel, por exemplo, para fazer. Tá? Outra coisa muito útil, vou só completar aqui então o meu vetor, ó, tecla Alt, clico e arrasto e fecho aqui. Vou só corrigir esta parte aqui, né? Pronto. Está pronto. Outra dica com a caneta é que estando com a caneta selecionada, eu posso adicionar e excluir pontos com ela também. Se eu quiser adicionar um ponto aqui, basta clicar com a ferramenta caneta no meio da linha e ele vai adicionar um ponto de controle a mais para mim ter um ajuste mais preciso se eu precisar. E se eu quiser excluir, também com a mesma ferramenta caneta, eu posso clicar em qualquer ponto e ele vai subtrair o ponto, adaptando a linha para o resto dos pontos que sobraram. Depois de desenhar, o que eu faço? Na ferramenta caneta, no painel camadas, ou melhor, eu escondo a minha imagem de referência e preencho com a cor que eu quiser, com as ferramentas de pintura adequadas. Tá? Então, com isso fica muito fácil, né? Fazer qualquer tipo de desenho. Aqui, ó, tem lá o meu desenho prontinho lá. Só preencher ele. Os desenhos também aparecem no painel de marcadores. Aqui, os pets. E aqui eu consigo ver a forma do desenho que eu criei. Certo? Se eu quiser transformar em seleção ou tudo mais, também posso. Né? Posso fazer transformar em seleção. Clicando nesta parte aqui do painel. E aí sim,
transformo o meu vetor em desenho definitivo, tá? Pintando ele aqui. Essa é uma das formas, e vocês podem então usar a ferramenta caneta com muito mais facilidade e substituir outras ferramentas. Então essa dica foi para adaptação. Quem está se adaptando com Corel e se adaptando ainda com a ferramenta caneta, fazendo a transição, ou mesmo não conhece a ferramenta caneta ainda, é uma ferramenta poderosa de desenho. Com essas dicas acabam ficando bem mais fáceis esses processos. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.